Está no ar mais um ChapaCast, o podcast que te deixa inteirado dos bastidores da marcenaria. E mais uma vez, eu estou aqui em Santana de Parnaíba, na sede da Chapa Forte, e hoje eu tenho o privilégio de contar com ela, que é mãe, que é empresária e o mais importante é minha mãe. A senhora Dona Cláudia Lúcia, a fundadora, junto com o seu Paulo, da Chapa Forte Madeiras. Que privilégio estar com a senhora aqui, Dona Cláudia. Privilégio é meu. E ninguém imagina que você é meu filho, né? Não, ninguém imagina. Apesar da semelhança, realmente somos muito parecidos. Muita gente não sabe que eu sou o filho dela. Por quê? Porque é muito raro eu chamar ela de mãe. É verdade. Dentro da empresa é sempre Dona Cláudia, Senhora Cláudia, até pelo respeito e daquilo que ela nos ensinou aqui como empresária, empreendedora de muito tempo. E justamente nesse mês de março, o mês das mulheres, eu quero contar o lado da empreendedora. Ela que é empreendedora raiz. Ai, meu Deus. Eu quero contar um pouquinho dessa história, que é uma história maravilhosa. Fica ligado porque tem muita coisa para vocês. Como é que a senhora está, Dona Cláudia? Estou bem, graças a Deus. Um pouco ansiosa, mas estou bem. Estou bem. Vamos lá, Dona Cláudia. A senhora que é mãe, 3 filhos. Eu acho que eu sou o mais bonito. Puxou a mãe. A avó, né? Tem a avó do Matheus, do Rafa, João Vitor, a Giovana. É verdade. Mas a senhora tem uma história empreendedora, um testemunho de vida maravilhoso. Eu gostaria que a senhora pudesse contar um pouquinho desse testemunho para nós. Por que eu digo que é um testemunho, tá? Porque tem coisas que você pode falar que é natural. E aquilo que é natural é a sua conquista, o seu esforço, mas tem coisa que não depende apenas de você, mas depende de algo muito maior. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho. É engraçado porque eu descobri que eu sou empreendedora desde criança, né? Meu irmão, ele trabalhava como engraxate na feira, então ele trazia de alguns clientes dele, e eu era bem pequena, né? Inclusive era ele que cuidava de mim, às vezes ele me deixava sozinha com os meus outros irmãos para poder ir fazer feira escondido da minha mãe, até para ajudar em casa. Então ele trazia alguns sapatos, tal. Um dia eu falei para ele, eu sei fazer isso daí. Ele falou, você sabe fazer? Eu sei. Ele falou, então faz aí para mim ver. Eu peguei um sapato e do jeito que ele fazia, né? Eu peguei a manha e aí ele falou, então, exatamente, porque tem que ter, né, é engraçado, é um tempo certo de você, dá até aqueles estralinhos no sapato, né? E aí ele falou, caramba, você pode me ajudar, você vai me pagar quanto? E ele falou, como te pagar? Eu trago as coisas para dentro de casa. Não, se você não me pagar, não vou te ajudar, não. E aí ele me ensinou, né, o capricho que ele dava, e aí ele me pagava. E aí, lógico, eu gastava com o quê? Com doce, com bala, né? Até o dia que ele brigou comigo, ele falou, você tem que guardar. Você tem que guardar dinheiro. E a partir daí eu falo que eu sou amiga do dinheiro. Dona Cláudia, a senhora brinca que a senhora é mineroca. Eu sou mineroca. Nasceu em Minas, mas cresceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Fala um pouquinho dessa trajetória lá no Rio, como é que era? O Rio apesar de ter os lugares lindos, né? Mas nós morávamos no morro, né? Minha mãe se separou do meu pai. Eu tinha 2 meses de vida, então foi quando ela se mudou para o Rio de Janeiro. E aí por isso que eu falo que sou mineroca, porque em Minas eu só nasci, né? E aí eu fui criada lá. Era uma realidade muito difícil, né? Muito difícil. A minha mãe acabou tendo 9 filhos no total, então assim, imagina que não foi fácil, né? A senhora está onde, dentro desses 9? Bem no meio. Eu sou a 5ª filha da minha mãe. Na verdade, a 6ª, porque ela faleceu uma irmã, novinha ainda, tinha uns 2 anos, essa irmã minha faleceu. Mas eu fiquei bem no meio. Eu sou bem essa divisão mesmo, assim, dos 9, né? Dos 9 vivos, eu sou a 5ª. Olha só. E a senhora viveu até quantos anos lá no Rio de Janeiro? Até os 10 anos. Até os 10 anos. E aí, de lá você veio para... Viemos para São Paulo.
Daqui a minha mãe foi embora para o norte, né? Um ano depois a minha mãe foi embora para o norte, o marido dela era de lá, ela foi com as minhas irmãs menores. E aí eu fiquei aqui em São Paulo com meus irmãos mais velhos, mas um já era casado, o outro já vivia junto, então eu tive que aprender a me virar a partir daí sozinha, né? Porque aí eu mentia a minha idade, dizia que eu tinha 15, 16 anos para poder trabalhar em casa de família e tal. Mas desde essa época eu já me sustento. Desde os 12 anos de idade? Desde os 11 anos de idade. 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade. E sempre se virando com o que aparecia? Com o que aparecia. Era tomar conta de criança, era, né, às vezes lavar uma louça em troco de um prato de comida, sabe? E aí um dia eu resolvi que eu não ia mais passar necessidade. Eu falei, nunca mais eu passo fome. E me lembro que fui para São Paulo, na Júlio Prestes, e eu não conhecia nada lá. E anotei o nome da rua na minha mão. Porque eu falei, eu vou andar, eu não sei como voltar. Então eu anotei o nome da rua, Avenida Cleveland. E eu sabia que eu tinha que voltar para aquela avenida para que eu pudesse pegar o trem de volta. E foi aí que eu comecei a trabalhar em casas de família mesmo. E naquela época eles não pediam documento, né? E eu já era muito desenvolvida, então eles aceitavam que eu tinha 15, 16 anos, nunca me pediam documento, entendeu? Até os 13 anos, que aí aos 13 anos eu comecei a trabalhar na casa de um doutor. E aí sim eles me registraram com meio salário mínimo. E quando eu saí também de lá, eu trabalhei quase um ano lá também, saí de lá, já fui direto para uma empresa também, porque um dia eu falei, não quero mais ser empregada doméstica. Porque a empregada doméstica naquela época, ela nunca foi valorizada, né? A mulher trabalhava demais. Por exemplo, nessa última casa que eu trabalhei, eu lavava, cozinhava, tomava conta da criança. Tinha 3 meninas e ainda passava. Então, às vezes era 2 horas da madrugada, eu ainda estava passando roupa. E aí eu falei, não, vou procurar outra coisa. Um dia eu faltei, aí eu fui pra Luz. Eu fui pra Luz. Aí ali no Bom Retiro, ali na Rua da Graça, uma empresa estava pegando para passadeira, esqueci o nome para poder cortar as linhas, sabe? Das roupas. Arrematadeira, né? Arrematadeira, exatamente. E aí eu entrei na fila e fiquei lá. Já tinha faltado mesmo, porque eu fui procurar outra coisa. Aí o doutor Michel, o nome do dono daquela empresa, o Wiener, ele, quando foi me entrevistar, ele perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei cozinhar. E se o senhor me der uma chance e me ensinar, eu vou aprender o que o senhor precisar que eu aprenda. E ele falou, por que você está aqui? Eu falei, porque eu não quero mais ser empregada doméstica. Eu quero mudar de vida, então eu não quero mais ser empregada doméstica. E aí ele dispensou, né, as outras pessoas e me colocou uma encarregada para me ensinar, que ela me odiava por causa disso, porque ela tinha outras pessoas capacitadas. Ela, vamos dar uma chance. Lógico, ele pegou mais umas 2 moças que sabiam o que fazer, né? Mas eu realmente foi assim, Deus na minha vida. Foi Deus na minha vida, assim. E aí eu me desliguei da casa onde eu estava e aí fui registrada como arrematadeira, porque aí me ensinaram, né? Passei uma fase passadeira de colante. E aí, quando eu estava de 14 para 15 anos ainda nessa empresa, um dia conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, eu acho tão bonito quando pega um pedaço de pano, né, e transforma aquele pedaço de pano em alguma coisa, né? Eu sempre gostei, sempre achei bonito desde pequeno. E o seu Michel ouviu. Aí me chamou lá dentro, você gosta de costurar? Eu falei, eu não sei costurar, mas eu acho lindo. Então, a partir de amanhã você vai sentar numa máquina de costura e eu vou mandar alguém te ensinar. E aí, de novo, aquela encarregada me ensinou a costurar. E aí sim foi a minha profissão né, era costureira de reta, né? Eu trabalhava na reta, então a minha profissão se tornou essa dentro do meu registro. E isso mostra muito empreendedorismo, porque você começou a se sustentar muito cedo, né?
você não ficava em uma casa específica, você buscava justamente no primeiro momento o que fazer, mas nunca ficou parada, nunca ficou na dependência de alguém para se sustentar. Com certeza. Né? E quando você decidiu, não é mais isso que eu quero, imediatamente você já tomou a posição de buscar e nunca ficou esperando cair do céu, por assim dizer, para poder tomar uma decisão de vida. Sim, sim. Porque como eu não tinha, né, um pai, uma mãe por perto, eu sou muito grata a Deus, porque Deus colocou a Dona Conceição, minha tia, carinhosamente, e ela me colocou dentro da casa dela quando eu tinha meus 14 anos. E ela foi uma pessoa assim que ela me aconselhou, né? Me aconselhou. Algumas patroas minhas, assim, porque na verdade você vai adquirindo experiência, né? Então, aquela menina que entrou com 11 anos numa casa de família, aos seus 12, 13 anos já tinha uma experiência que, até mesmo assim, porque às vezes a adolescência é meio bruto, né? Às vezes dá uma resposta, mandava embora. Aí eu já tinha que arrumar outro emprego imediatamente. Por quê? Porque eu não tinha quem me sustentasse. Né? Então eu tinha, para viver e comer, eu tinha que trabalhar para isso. Então, tanto que eu dormia nas casas, né? Então eu tive uma Dona Miriam Ramos, o nome dela. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos meus 12 anos e essa senhora, ela perdeu um filho. Eu entrei numa terça-feira, na terça-feira seguinte ela perdeu o filho dela que tinha paralisia e tal. E essa mulher, ela entrou em depressão. E não penteava cabelo, tal, isso, aquilo. Então, às vezes, eu pegava ela, sabe, e levava ela até o banheiro. Dona Miriam, a senhora tem que tomar um banho, Dona Miriam, deixa eu pentear seu cabelo. Penteava o cabelo dela. E ela se apegou muito a mim. Então, com isso, o que ela fez? Ela começou a me ensinar, desculpa aí. Com isso, ela começou a me ensinar, né, algumas coisas, sabe, assim, de sentar na mesa, né, de comer com um garfo certo, de saber falar numa mesa. Então, foi quase um ano com ela e foi um grande aprendizado, né? Eu saí de lá porque eu ganhava muito pouco e eu precisava ganhar um pouco mais, até porque no final de semana eu tinha que pagar uma casa para que eu pudesse morar, entendeu? Nessa fase. Até quando eu fui morar com essa minha tia, que na verdade era esposa de um tio, e ela assim, me ajudou bastante também, assim, porque mãe longe, né, nunca vi meu pai, então ela foi uma pessoa que ela me deu bons conselhos. E você vai, né, você aprende ou você aprende. Eu sempre falei que eu sempre fui mais velha do que eu era, né, eu tive que aprender, né, eu tive que ser mais madura do que a minha idade era na realidade. Mas eu acho que tudo isso me trouxe até aqui. Com certeza. Eu falo, empreender é você entender que você precisa melhorar. A senhora é muito jovem, olha só, acho que tudo que a gente falou até agora, da sua trajetória de vida, dos trabalhos que você viveu, a gente não passou os seus 16 anos. Não é verdade. Então, tudo isso é praticamente de uma adolescente que estava se descobrindo como mulher, que literalmente estava trabalhando para não passar fome, né? Então, vivendo parte sozinha, porque você morar na casa de alguém que você está trabalhando, você não está é sozinho. Família, exatamente, você está sozinho. Exatamente. Então, mesmo não que podia você, nem sentar à mesa. Mesmo que você tenha os seus irmãos e cada um viveu a sua dificuldade naquele momento, a gente está falando da época de 1900, bolinha, mas eram outros momentos da nossa... Nem vou falar nada que você é o meu caçula, já que seus 30 e poucos anos. Mas eram outros momentos e a senhora estava sozinha vivendo, aprendendo e muito da força do braço, né? Aprendendo sozinha. Tem um momento na sua vida, eu quero já avançar um pouco, que muda, que a senhora conhece o seu Paulo, constituem uma família e querendo trazer um pouco daquilo que a senhora sempre nos ensinou, que foi um virar de chaves, que foi conhecer Deus realmente na sua profundidade. Sim. Como é que isso foi para a senhora? Olha, Paulo, Deus para mim é tudo, né? Na realidade,
naquela minha fase de criança, adolescência, me descobrindo, eu às vezes perguntava para Deus o que eu tinha feito para Ele. Mas hoje eu entendo que Ele já me guardava. Eu entendo que Ele já cuidava de mim. Eu não conseguia ver naquele momento, mas eu entendi que Ele cuidava de mim. Entendeu? Porque uma pessoa sozinha praticamente, e Deus vai direcionando, colocando as pessoas certas na sua vida, porque você também começa a ter um contato com Ele, né? E foi isso que aconteceu, de conhecer Deus, de conhecer a igreja. Me casei com teu pai muito nova, né? Aos 16 anos, fui mãe com 18 da minha filha mais velha, né? Nem vou falar a idade dela para ninguém saber a minha. Brincadeira, eu não tenho problema com isso. Mas, então, para mim, foi maravilhoso conhecer esse Deus e foi difícil também, porque eu também não entendia a palavra, né? Então, até começar a saber, a conhecer, eu tinha muita dó de mim mesma, sabe? Até o dia que eu entendi que eu não podia ter dó de mim, porque Deus tinha me guardado todo aquele tempo, né? Mesmo os tempos que às vezes eu não tinha a casa para morar e às vezes saía do serviço e ficava sentada na escada esperando amanhecer o dia para que eu pudesse estar viva, né? Então já era Deus me guardando, né? Porque quantos maus poderia ter me acontecido, com quantas pessoas ruins eu poderia ter me envolvido. E Deus, Ele colocou sempre as pessoas certas, que às vezes a pessoa não era tão certa, mas ela falava assim, ó, nunca entra nessa vida, nunca coloca um cigarro na boca, nunca use uma droga. E às vezes as pessoas eram viciadas. As pessoas estavam usando e falavam assim, mas você não pode fazer. E eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou me viciar num cigarro se eu preciso comprar comida? Então era assim, o cigarro era comida, né? Então não, eu sempre pensei assim, às vezes em rodinhas assim, eu gostava muito de bailinho, alguém me dava um cigarro, eu fumava assim, mas se eu sentisse vontade de fumar, eu já não fumava cigarro. Por quê? Porque eu pensava assim, entre o cigarro e um leite, o leite, né? Um cigarro e um prato de comida, o prato de comida. Então Deus me direcionou a fazer boas escolhas. Né? Eu gosto de pensar assim, que Deus me direcionou a fazer boas escolhas. E é uma coisa que eu guardo mesmo para mim. Na verdade, eu criei vocês falando isso. A nossa vida é feita de escolhas e atitudes, né? E isso eu guardo mesmo no meu coração. E eu acho muito interessante porque a senhora hoje, para quem te conhece e vê, a senhora teve a oportunidade de gravar alguns CDs da música cristã, a senhora levou esse título de cantora. A senhora é uma preleitora que eu amo sentar para ouvir a senhora. A senhora é uma pregadora, uma pastora e prega para congresso de mulheres. E hoje você executa muito bem a palavra, algo que no começo você não conhecia. Então, por quê? Você aprendeu não simplesmente por estudar, porque a senhora ama estudar, mas a senhora aprendeu a lidar com Deus justamente da experiência de falar assim, Deus, eu preciso... É engraçado isso, porque eu já tinha vocês, né? E de repente eu senti sede de Bíblia. Sabe, eu comecei a sentir sede de Bíblia, de ler Bíblia. E eu comecei a ler, tanto que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li em 2 meses. Em 2 meses eu li a Bíblia inteira. E só que quando eu terminei de ler a Bíblia, era uma Bíblia comum, né, sem nenhuma... nada assim nos rodapés para acrescentar. E eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer. Eu tinha aquela fome, né, de conhecer Deus, E aí, quando você começa a conhecer Deus dentro da palavra, e você vai comendo a palavra, então terminei de ler aquela primeira Bíblia, aí tive que comprar outra, e era assim, é tão incrível que às vezes eu não via a hora de terminar o serviço em casa para que eu pudesse sentar e ler a Bíblia, né? Então, essa sede, assim, eu sei que foi o Espírito Santo que despertou em mim, entende? Então, hoje eu tô lendo a Bíblia pela 8ª vez. Cada vez uma Bíblia, né? Cada vez uma Bíblia diferente. Então, depois da segunda vez que eu li a Bíblia, eu já tive uma dificuldade maior, de um tempo maior para ler. Por quê? Porque eu parava
nos detalhes e ia estudar, e ia conhecer o porquê isso, o porquê aquilo. E essa sede eu continuo tendo até hoje, essa fome, na verdade, de conhecer. Porque às vezes eu tô lendo, eu voltei a ler, agora eu tô em Deuteronômio de novo, e da hora que eu tô lendo assim, eu falei, caramba, mas eu não vi isso daqui. Eu não vi isso daqui. É porque realmente a Bíblia, a palavra, ela se torna nova a cada manhã, né? Então, aí é aquele momento que faz o sentido para você. Porque, caramba, já li tantas vezes, como que eu não prestei atenção nisso? Como que passou esse negócio, né? Então, às vezes alguém me convida para pregar, eu falo, me dê um tema. Porque quando me dá um tema, eu vou estudar e vou... Então, é muito bom para mim. É muito bom para mim. E porque às vezes você pode estar nos assistindo e falar assim, tá, o que tudo isso tem a ver com os bastidores da marcenaria? Tem tudo a ver. Porque o que formou essa pessoa que está aqui foi justamente o que influenciou a Chapa Forte. Que a Chapa Forte está para completar 14 anos. 14 anos. Esse ano é um ano que 14 anos, eu falo com 14 anos a senhora já se sustentava. Mas a senhora casou com o seu Paulo, também um empreendedor nato, né? Sim, verdade. E justamente foi essa fé que a senhora levou, que a senhora captou, que a senhora, essa fome, justamente impulsionou a Chapa Forte. Como, dona Cláudia? Conta para nós. Então, surgiu um lote de madeiras brutas, né? O Paulo, na época, prestava serviço para Léo Madeiras. E aí surgiu, eles tinham que desocupar, estava em fase de mudança também e tal. Aí ele passou esse lote para um amigo dele que trabalha com madeira bruta, né? Que hoje é o Pinheirão, se eu não me engano. Sim. Hoje é do Dionísio, né? Aí passou para ele e tal. O que acontece? Aí surgiu o MDF, né? Eu nem sabia o que significava MDF, mas aí surgiu um lote, ele falou assim, nossa, surgiu um lote tão grande de MDF lá, me explicou o que seria e nós estávamos saindo para a igreja, eu falei para ele assim, se nós tivéssemos fé, nós teríamos a nossa própria madeireira. Aí fomos para a igreja e tal. Quando foi no outro dia, umas 10 horas da manhã, ele me liga, tá sentada? Eu não, tô de pé. Ele, então senta. Não, pode falar logo, porque já me deixou ansiosa. Ele falou, você agora é dona de uma madeireira. E eu, como assim? Ele falou, acabei de comprar o lote. Eu falei, como você comprou o lote? Não tem dinheiro, não tem nada. Como que você fez isso? Eu falei, Deus, ele colocou tudo no lugar e você agora é dona de uma madeireira. Essa questão, a gente não tinha onde colocar. Não tinha dinheiro para pagar. E eu falei, tá bom então. Ele falou, é só para você orar. E aí passou mais ou menos 1 hora. Naquele momento eu comecei a sentir um formigamento nas minhas pernas e comecei a sentir uma formigação no braço. E aí eu liguei para ele, já tinha passado mais ou menos 1 hora. Eu falei, eu acho que eu tô passando mal. Você não pode me levar pro hospital? Ele falou, tô chegando em casa. Aí me levou pro hospital, eu cheguei lá, eu tava infartando. E aí me levaram logo para emergência, né? E aí veio o médico conversar comigo, fizeram os exames, tal. Dona Cláudia, por que a senhora tá tão nervosa? Não, mas eu não tô nervosa, eu não me sinto nervosa. Ele falou, alguma coisa tá acontecendo com a senhora, porque a senhora tá no infarto, a senhora tá infartando. Eu falei assim, então, mas não tô me sentindo nervosa. Ele falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, meu marido comprou a madeireira. Ele falou, isso não é bom. Eu falei, a gente não tem dinheiro. E aí foi uma risaiada no hospital, tá, isso, aquilo, outro. Ele falou, tudo vai se ajeitar, tudo vai se ajeitar. E foi assim que começou a Chapa Forte, assim, do nada. Deus, é lógico que é Deus, né? Deus é aquele que te conhece no amanhã, então ele, né? E o meu marido, ele sempre foi assim, eu sempre falei assim, que ele sempre teve fé pra... É dele, né? A alegria, a fé, ele tem de impulso, de ter esse impulso e fazer. E eu falava que eu brinco com ele assim, que eu vou atrás correndo de joelhos, né? Mas tem dado certo e é lógico que foi muito difícil para nós no começo. Eu me lembro que nós levamos 3 meses para vender R$360. A primeira venda demorou 3 meses. 3 meses. A empresa aberta, pagando funcionário, pagando aluguel e demorou 3 meses. Exatamente, para vender R$360. R$360. Porque as pessoas passavam lá, né, e
por mais que a gente estava divulgando, a gente não conhecia. Então, o que era? MDF marrom, branco e marrom claro, né? A gente não tinha noção de... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Chapafort, já foi tempos depois, a Chapafort já tinha uma classificação, tentava identificar chapas, mas tinha muitas chapas assim, marrom claro, marrom escuro. Exatamente. Algumas tinham marcado abóbora, eu lembro. Que é um dos meninos que trabalham com a gente. E ia classificando para tentar Exato. pelo menos identificar. Ter mais ou menos uma noção. Mas nós começamos assim, pegamos um galpão, né, aí... 400 metros na época. De 400 metros na época, uma parte que não podia nem ser usada, a gente deixou lá porque tinha terra lá dentro, então o MDF escondia aquelas... E o Gerson, que começou a trabalhar comigo ali, e a minha filha Aline. Então éramos nós três, porque o Paulo não podia trabalhar conosco, né, o meu marido. Ele continuava com exatamente, continuava com o serviço dele, até porque a gente precisava dele naquele início ali, colocando, né, investindo, e também o Danilo, que estava trabalhando conosco, né, então assim, eu sou muito grata pela vida dele, né, que entrou como sócio na época, não deu certo, a gente acabou desfazendo a sociedade, mas ele estava ali conosco, ali nos ajudando, e ele também não tinha esse conhecimento, né, de MDF e tal, então... Ele conhecia de madeira bruta, né? Sim, de madeira bruta, porque o pai dele é o dono da outra madeireira lá, então ele conhecia de madeira bruta, mas de MDF mesmo, não conhecia. Então nós batemos muita chapa, pegamos muito peso, até chapa de 25 milímetros, eu batia chapa com o Gerson, batia chapa com o Danilo quando precisou, entendeu? Então assim, mas eu sou muito grata a Deus porque tudo isso nos trouxe aqui. A senhora é um exemplo de uma mulher guerreira que nunca se conformou com a situação. E por que eu digo que eu trouxe todo esse lado de fé do que a senhora viveu para esse podcast, para essa história? Porque muitas das conquistas que a Chapafort viveu, a senhora muitas vezes não estava à frente, mas estava na retaguarda, fazendo uma coisa que todo mundo na Chapafort faz. É procurar a Dona Cláudia e falar assim, ora por isso. É verdade. É verdade. A questão é que tudo tem que ser Deus, né? Então, você vai tomar uma decisão, tem que... Deus, vai na frente, nos direciona o caminho certo, né? Coloca as pessoas certas. Então, eu dependo totalmente de Deus, né? Então, e aí isso acaba te dando... como que eu posso dizer? As pessoas acabam confiando em você, né? Te dando uma autonomia, né? Porque olha, ora aqui, ora lá, né? E graças a Deus, Deus tem tido misericórdia, né? De nós, e são as misericórdias dele que não nos deixa ser consumidos a cada dia, né? Então, eu sou grata a Deus porque as pessoas me veem como mulher de Deus. Né? Eu sou grata a Deus por isso. A senhora é reconhecida na Chapafort, eu brinco muito dizendo que a Dona Cláudia é patrimônio da Chapafort. Então, as pessoas que estão aqui muitas vezes não veem a Dona Cláudia. A gente tem um espaço que é até meio isolado, que a Dona Cláudia gosta de ficar, que é um espaço que justamente de oração. A Dona Cláudia, muitas vezes você vai e procura a Dona Cláudia, cadê a Dona Cláudia? Ela tá lá, e aí tá lá com a Bíblia aberta, um momento de oração, ouvindo muitas vezes uma palavra, ouvindo alguma coisa. E justamente, e é isso que a gente diz, é o que tem deixado essa empresa de pé, né? Porque muitas vezes tem muitas decisões que precisam ser tomadas, e só que nada é feito sem falar assim, primeiro vamos tirar uma palavra, vamos fazer uma oração, Dona Cláudia, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, e as orações, eu acredito, realmente têm nos feito avançar rápido. Porque às vezes você precisa até dar um conselho e até aquele conselho precisa ser direcionado por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Então não tem como não buscar, né? E então às vezes eu tô com fone de ouvido ali no meu cantinho, no caixa ali, próximo ali, mas eu até falo para Nádia, eu não vejo nada que não me edifique. Sim. Sabe? Eu não perco tempo com coisas que não me edificam ou que possa me trazer algum conhecimento. E então eu acho que isso também nos ajuda muito,
né? Porque você não está ouvindo qualquer coisa, você não deixa, sabe, qualquer coisa entrar. Então, Deus tem nos direcionado desse jeito e hoje, graças a Deus, vocês estão à frente, né? As maiores decisões são vocês que tomam à frente, você, o Jonathan, né? Então, vocês estão... Mas isso para mim foi um descanso da parte de Deus. Eu vejo Deus cuidando de mim, né, nessa área. Porque hoje eu posso ter o privilégio de estar na empresa porque eu quero e porque está ali no meu cantinho sem ter tanto esforço, né, e ter essa liberdade de poder estar lendo um livro, de poder estar ouvindo um podcast, ouvindo alguma palavra ou até mesmo lendo a Bíblia. E isso para mim faz toda a diferença. Eu lembro de uma decisão que nós tomamos, que na pandemia, eu acho que não tem como não recordar dela, Não tem né? como. Para nós da Chupa Forte, eu lembro quando nós mudamos para esse galpão, foi antes da pandemia, onde foi uma resposta de oração da senhora. Sim. Nós precisávamos de um espaço maior, nós estávamos num espaço de 400 metros, que já não tinha mais como entrar. Material, né? Não tinha nem como entrar mais material. Às vezes a gente tinha oportunidades para abraçar, a gente não abraçava as oportunidades porque não tinha onde colocar. E eu lembro que a senhora, primeiro para vir para cá, orando, a senhora impôs as mãos e falou assim, onde está o... Foi maravilhoso, porque um dia antes nós estávamos no culto e tem um amigo nosso que é um pregador que a gente gosta muito, que é o Medeiros. Sim. E ele estava na nossa igreja naquele dia, ele ia pregar. E quando ele começou a pregar, ele virou para mim e falou assim, Deus manda dizer assim, olha, alarga a tenda. Pode alargar a tenda. Olha, até me arrepio até hoje. Quando eu recebi aquela palavra, eu falei, amém, né? Amém. Mas eu sentia que Deus estava falando comigo. No outro dia nós fomos para Campinas, nós fomos visitar uma madeireira também, nós fomos fazer um negócio com a pessoa lá, e a pessoa tinha saído de um lugar também bem ruim para um galpão maior. Ele foi lá, nos mostrou, né? Nós ficamos muito felizes, porque nós nos alegramos quando Deus abençoa outras pessoas. E quando nós passamos aqui na estrada... Rei das Capas, isso mesmo. Eu não me lembro o nome dele, mas a empresa é isso. Eu lembro da história, Rei das Capas. Aí nós passamos aqui na Estrada dos Romeiros e eu vi esses galpões. Eu não sabia que estava para alugar. E eu estendi as mãos e falei, Senhor, eu quero. Onde está o galpão que a gente vai entrar? Incrível. Quando foi no outro dia, meu esposo teve contato com o Rabelo. O Rabelo falou, olha, tem um amigo meu que tá... E aí Deus nos trouxe para esse lugar. E realmente foi assim... alargou as tendas, né? Porque saímos de 400 metros quadrados para quase 1.000 metros quadrados. Mais de 1.000 metros. Mais de 1.000 metros quadrados, né? E foi realmente um divisor de águas, porque a gente achava que tinha tanto material e quando nós trouxemos para cá, juntou aquele material, aquele pouquinho, não preencheu o galpão. Porque aquilo que parecia ser tanto ficou pequeno, né? Ficou pequeno. Só que, por que eu quis trazer isso? Porque em 2019 foi um ano muito difícil, um ano que, para pagar o aluguel, para pagar funcionários, foi muito difícil. Verdade. E eu lembro final de ano sempre é uma época marcante, onde nós se reunimos, revisamos números e a gente olhou aqueles números e falou assim, olha, não dá para ficar pior. Não dá para ficar pior. Mas veio 2020 e todo mundo sabe que piorou. Veio a pandemia, para todo mundo foi uma coisa assim terrível e a gente ficou obrigado a ficar em casa, Exatamente. E eu lembro que a gente ficava aquele desespero, quando a gente vai poder voltar, e quando a gente vai poder trabalhar, quando a gente vai poder fazer isso. E eu lembro que reunindo em família com a senhora, com o seu Paulo, a minha irmã Lino já estava trabalhando na Chupa Forte, e a gente falou assim, não, a gente precisa trabalhar. A gente pediu autorização para trabalharmos, estávamos com os nossos colaboradores de férias para poder trabalhar. Né? Todo mundo. E a gente falou, tem que voltar. E a gente pediu autorização. Eu falei assim, tá todo mundo fechado, a gente teve autorização de voltar a abrir. E a gente falou assim, mas ninguém tá trabalhando. O que adianta abrir, não tá ninguém trabalhando. E aí eu lembro que a gente falou assim, não, a gente vai lá, nem que seja para cortar a chapa. A gente tinha um armário para fazer para Dona Cláudia, o armário nunca saiu.
E a gente falou assim, vamos lá, nem que seja pra cortar seu armário. Mas eu lembro que quando a gente veio pra cá, a primeira coisa que a gente fez foi uma oração. Verdade. E eu lembro dessa oração que foi justamente entregando na mão do Senhor. Sim. Foi muito doído, né? Essa fase foi uma fase muito doída, porque você não via para onde ir, né? Então, faltando material, o pessoal não trabalhando. Eu me lembro que ficou pouquíssimas coisas mesmo aqui, o salão ficou realmente grande, porque aí não tinha, né? E eu me lembro de um marceneiro que ele pegou o celular e filmou e falou assim, olha aqui como é que tá o salão do pobre. Oh, meu Deus! Aquilo doeu a minha alma, mas era uma verdade, todo mundo estava passando por essa situação, né? E aí naquele dia que nós fizemos aquela oração, eu, você, a Aline, o Paulo, né, meu marido, e Deus foi tão misericordioso, porque o telefone começou a tocar. Vocês vieram para cá para cortar e o telefone começou a tocar. E a minha filha falou assim, mãe, vamos atender, porque, né, não sabe, a pessoa está insistindo tanto, alguma coisa quer. E aí ali começou a nossa mudança, né? Onde havia sido uma ordem para fechar, a Chapa Forte fecha porque não vale a pena continuar, tal, isso, aquilo, outro, não tem de onde tirar mais, né? Para quem não sabe, isso foi um conselho, tá? Nós fomos buscar conselho de como agir na pandemia. E quando nós apresentamos os nossos números, todos eles falaram assim, olha, abre falência, dá calote em todos os seus fornecedores, vende o que você tem e você pelo menos vai ficar com alguma coisa para vocês sobreviverem. Mas a gente não aceitou essa palavra. Né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, naquele dia que nós oramos, lógico, colocamos sempre Deus na frente, seja feita a sua vontade, né? Mas não era nossa, de jeito nenhum, não era nossa. E não foi também a de Deus, né? Porque Deus, ele se mostrou grande no momento em que nós realmente não sabíamos mais o que fazer. E aí, meu marido costuma brincar assim, que nós vivemos de milagres em milagres. E é uma realidade na nossa vida. Nós vivemos de milagre em milagre. E naquele ano, a Chapa Forte entrou o ano endividado. E eu lembro que chegamos no final de 2020 com as contas quitadas. Verdade. Então, a gente entrou em 2019, só para você entender, aquele que nos assiste, em 2019 nós já entramos ruins, né? Já entramos endividados, já entramos devendo, mas no final de 2020, a gente já, mesmo devendo aluguel durante a pandemia, a gente conseguiu liquidar todas as contas e viver um ano extraordinário. Extraordinário. E vamos viver ainda mais, né? Porque as promessas são grandes. Dona Cláudia, vamos lá. 14 anos de história, de 2020 para cá, 6 anos. Se a gente pegar numericamente, estrutura e tudo mais, a Chapa Forte cresceu daquele ano até hoje mais de 10 vezes em questão de tamanho, de proporção, de funcionários. Naquela era 5 pessoas, hoje a gente já tem uma equipe beirando os 30 colaboradores, fora os terceirizados, tudo mais. Crescemos em estrutura, tamanho, o know-how. A senhora imaginava, 14 anos atrás, que a Chapa Forte viveria o que viveu? Não. Eu não imaginava. Assim, eu não conseguia ver, né? Mas temos um Deus que vê por nós, né? Então, Deus me deu um sonho lindo. Deus me deu um sonho. E nesse sonho Deus me mostrava, inclusive a Rízia trabalhando conosco, que aí veio realmente, ficou conosco, nos ajudou bastante. Então, assim, Deus, ele começou a abrir, né, o leque, porque é de degrau em degrau. Às vezes, se você vê o final da escada, talvez você não tenha medo, né, porque é muito grande. Mas quando Deus vai te dando assim, ó, degrau por degrau, você vai vivendo na dependência dele e só vivendo, né, o milagre e a satisfação de ver as coisas acontecerem, porque tudo isso daqui é para a glória de Deus. Em 2020, nós fazíamos os pedidos todos à mão, ainda. A Dona Cláudia tinha tudo na cabeça, né, Dona Cláudia? Eu tinha tudo mesmo, gente. Ela sabia MDF, corrediça, parafuso, tudo de cabeça, e você podia ir lá conferir que estava certo o valor que ela... É verdade. Era uma memória incrível,
Mas hoje já são tantos produtos, já são tantas linhas, já são tantas coisas que a senhora já não consegue mais ter esse controle. Né, até porque eu não faço mais vendas, né? Na época eu fazia vendas, então eu tinha ali. Mas hoje eu já não faço mais, eu fico mesmo ali no caixa, recebendo e tal. Então, até tem um marceneiro que ele brincou comigo, ele perguntou, Dona Cláudia, quanto que tá isso? Não sei, tem que perguntar para as meninas. Dona Cláudia, quanto que tá aquilo? Falei, Fábio, eu não sei te dizer. Até o Fábio Firmino, lá de Araçariguama, ele brincou comigo. Dona Cláudia, a senhora já foi uma melhor vendedora. A senhora já foi melhor. Eu falei, verdade, Fábio, hoje eu não sei o preço de um parafuso. Porque eu só recebo, então eu só fico sabendo que a pessoa comprou depois que finalizou a compra ali, que eu recebi, que saiu o pedido, né? Então, eu não tenho mais esse costume de estar olhando os preços, né? E geralmente isso fica com o vendedor. Mas é engraçado, naquela época eu sabia qualquer MDF, você podia falar, foi gravando É igual nomes de marceneiro, né? O fato de conseguir guardar tantos nomes. Esses dias o Sebastião, que é um dos meninos que trabalha conosco, falou, Dona Cláudia, não sei como é que a senhora consegue guardar. Na hora que eu bato o olho na pessoa, eu lembro o nome da pessoa. E o meu marido é pelos olhos, né? O Paulo já consegue reconhecer as pessoas pelos olhos. Nas máscaras, na época de máscara, o Paulo reconhecia as pessoas pelos olhos, né? Então, assim, tudo isso é Deus, né? Tudo isso é Deus. Sim. Tudo isso é fruto de uma história que foi construída há muito tempo, né? Recapitulando, uma pessoa que nasceu em Minas, cresceu no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, viveu alguns anos sozinha. Depois disso, com a graça de Deus, se uniu com seu Paulo, somaram forças através de uma vida de oração, perseverança. Hoje pode-se dizer que é multiempresária, ela é pastora, é desenvolvedora, é uma avó, é uma mãe, é uma pessoa assim admirada. Eu confesso, não é puxando sardinha para Dona Cláudia, eu confesso que eu conheço poucas mulheres que são tão admiradas quanto a Dona Cláudia, porque todas aquelas que conhecem a Dona Cláudia realmente a admiram como pessoa, e hoje pode dizer e ainda continuar dizendo que é a dona de uma das empresas que mais cresce na região. Há poucos meses fomos até reconhecidos ali na Câmara Municipal de Barueri como uma empresa empreendedora se desenvolvendo e que continua crescendo. Como a senhora se sente hoje, Dona Cláudia? Grata. Eu acho que eu não tenho outra palavra. Eu me sinto grata, né? Porque eu sei que não foi pelas minhas forças, né? Meu marido é um homem assim maravilhoso. Eu brinco assim que nós temos uma cumplicidade, né? Além de ser esposo e esposa, nós temos essa cumplicidade, né? E às vezes a gente senta aí no sofá e só para conversar, sabe? Só para falar, meu Deus, né? Onde a gente viveria? Isso que Deus nos proporciona hoje, né? De sair de um nada e Deus nos abençoar de tal forma assim que não tem explicação. Não tem explicação, e nunca foi pelas nossas forças, né? Mas sempre foi a mão de Deus na nossa vida. Então, assim, eu só tenho... Hoje, se Deus aparecesse para mim perguntando o que você falaria, o que você me pediria, eu só agradeceria. Porque o privilégio, sabe? O privilégio de estar aqui, o privilégio de ver meus netos, sabe? Que hoje são os meus grandes amores, né? São os meus grandes amores. Então, Deus me deu um privilégio muito grande, assim. Eu não tenho. Eu recebo o melhor de Deus na minha vida, mas às vezes eu fico até com vergonha de pedir, sabe? Porque Ele me deu além daquilo que eu imaginei. Maravilhoso. E eu falo para você que a essência da Chapla Forte não tem como não passar por quem você é. O DNA dessa empresa foi muito moldado e modelado pela sua orientação. As pessoas que estão aqui dentro, a gente brinca que você pode às vezes falar mal de qualquer um, mas não fale mal da Dona Cláudia, porque você não arruma briga só comigo, você arruma briga com a equipe. Todos ali a admiram, a protegem, e sempre eu falo o seguinte: qualquer um pode pedir qualquer coisa, às vezes não vai ser feito. A Dona Cláudia pediu, vai ser feito na hora, porque você conseguiu implementar esse respeito, essa
hierarquia que a senhora estabeleceu aqui dentro e que é muito significativo, porque são processos que, por exemplo, em vendas, a senhora já não faz mais venda, mas a forma que a senhora vendia ainda está ali, os meninos no pátio, o zelo pela limpeza, o cuidado das peças, a senhora começou e se estabeleceu. Então, não tem como falar que a Chapa Forte não tem muito da cara da senhora, né? Então, eu quis trazer justamente para você, mulher, nesse mês tão importante, o mês das mulheres, essa história que a gente não conseguiu contar 10%. Verdade. 10% dessa história, a gente ficou ali, acho que teve que saltar, porque senão a gente não chegava na época da Chapa Forte, mas que com certeza a gente vai vir outros momentos aqui, Dona Cláudia, para a senhora poder continuar contando essa história que é maravilhosa, é uma história de superação, de crescimento, de evolução. Uma pessoa que tinha pouco estudo hoje em dia, as pessoas, doutores, sentam para ouvir justamente pela mão de Deus. E eu gostaria que a senhora, a gente já está encerrando, já buscando o final desse episódio, o que a senhora deixa de inspiração, que a senhora pode passar para as mulheres que talvez ainda estão no começo das suas trajetórias? O que a senhora pode deixar de ensinamento para essa nova geração que está vindo através da senhora? A mulher ela é forte por ser mulher, né? Isso já... Eu brinco em casa assim que em casa meu marido chega, ele deita no sofá e ele quer descansar. Eu chego, vou fazer o quê? Vou fazer janta, vou fazer isso, aquilo outro. Mas nós trabalhamos, então... E a casa para a mulher é sempre trabalho, né? Mas faça com alegria, tenha fé, tenha esperança de dias melhores, porque com certeza virão. E nunca reclame. Eu acho que vocês nunca me viram reclamar. Por pior situação que nós estávamos, eu preferia me calar, fechar minha boca. Por quê? Porque eu sabia que se eu abrisse, até mesmo por vivência lá atrás, de ver pessoas que nunca saiu do lugar porque reclamava de tudo. Então, aquilo que você mais põe o foco, mais volta para você. Então, quando você reclama, quando você amaldiçoa a sua vida, você está trazendo mais daquilo para a sua vida. Então, mesmo quando eu ia corrigir vocês, eu venho aqui abençoada, senta aqui abençoada, né? Sempre foi assim, para que não pudesse sair palavras de maldição da minha boca, né, para que vocês pudessem viver o melhor também na terra. Então, eu deixo isso para vocês. Tenha fé em Deus acima de tudo, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e acredite que Ele é poderoso para mudar a sua história, porque mudou a minha história, né? Mudou a minha casta, para a glória dEle. Maravilhoso. E é por isso que eu digo que tem tudo a ver com a marcenaria, tem tudo a ver com a sua história. Se você ainda não viveu o extraordinário de Deus, você pode viver, você precisa buscar evoluir sempre, mas com trabalho justo, com força de vontade e perseverança e muita fé em Deus, você pode crescer e evoluir, como a Dona Cláudia evoluiu, como ela cresceu e ensinou a essa empresa, a Chapa Forte, a evoluir e crescer. Hoje eu estou aqui diante de vocês no ChapaCast porque ela muito me orientou, ela muitas vezes puxou minha orelha, mas muitas vezes me impulsionou para que eu pudesse crescer, evoluir e estar aqui junto com vocês passando esse conteúdo. Só tenho a agradecer a senhora. Eu que sou grata, me sinto privilegiada realmente de estar aqui e ser entrevistada por você. É meu filho, minha cara, né? E a minha família é o meu maior bem, sabe? Minha família é meu maior bem. E apesar dos meus filhos hoje serem casados e cada um ter a sua própria família, mas quando entram dentro da minha casa continuam sendo os meus filhos, né? Aqui são os meus sócios, né? Jonathan, Paulo Henrique, meu marido Paulo, mas na minha casa é a minha família e assim, eu acho que é o maior presente que Deus me deu. Foi a minha família e ver a minha família sendo direcionada, sabe? Assim, ser grato, eu só sou grata a Deus por saber que os meus filhos, cada um tem a sua vida, mas são todos homens sérios, honestos, mulher séria, honesta, que é a Aline, né? Hoje, aí
numa outra linha, né, de trabalho, não trabalha mais conosco aqui, mas continua crescendo e voando. E isso para mim é muito gratificante, saber que os meus filhos estão direcionados. Isso mesmo. E com certeza nós vamos trazer a Dona Cláudia mais vezes aqui para contar mais dessa história de vida, te edificar e te impulsionar também com os conhecimentos dela, porque eu digo que isso é um privilégio, você saber da fonte, como foi, como cresceu, como evoluiu essa empresa e como isso pode cooperar para você continuar crescendo. Obrigado por tudo, Dona Cláudia. Esse foi o ChapaCast. Continue ligado nos bastidores da marcenaria. Esse mês do marceneiro, tem muita coisa para você. Fica ligado, porque vamos trazer muito mais conteúdo toda semana para você no ChapaCast. Tchau, tchau.